Lei seca que proíbe motoristas de dirigirem após consumo de bebida alcoólica passará por readequação. Educação. Está aberto o período de rematrícula na rede estadual de ensino. Terça-feira, dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis na região. Mês das Crianças. Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma prepara culto especial para os pequeninos. Presença da Turminha da Graça já está confirmada. E no esporte, Jansson, apesar da derrota, está satisfeito com a atuação pessoal em retorno ao time titular do Tigre. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, terça-feira, 25 de outubro de 2016. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, boa noite. A lei seca, dispositivo da lei que proíbe motoristas de dirigir após o consumo de bebidas alcoólicas, passará por readequação. Confira na reportagem de Morgana Salvador. As mudanças que ocorreram no Código de Trânsito Brasileiro afetam diversos trechos da lei. Entre outros detalhes, a lei seca também sofreu alteração e deixou a multa ainda mais alta. A lei seca, a mudança pior é o bolso do condutor, né? Ela vai passar de R$ 1.915 para R$ 2.930 ou R$ 2.900 e alguma coisa. Então ela vai ter um aumento substancial, como todas as outras infrações, né, de 60% a 66%. O período de suspensão permanece o mesmo, 12 meses de suspensão na infração. E com relação à lei seca, vale salientar, é só uma pequena mudança jurídica. Eles criaram um novo artigo para recusa ao etilômetro, ao bafômetro. Então, hoje eu tenho o artigo 165, que é dirigir sobre influência de álcool ou substância psicoativa. E eles criaram nessa nova lei, na 13281, que vai entrar 1º de novembro, o artigo 165A, que significa recusar-se a realizar os testes do artigo 277. É o exame clínico, é o bafômetro, o etilômetro, né? Mas além da lei seca, outras mudanças também atingiram a normativa, que tem a principal adequação nos valores das multas a serem aplicadas. A mudança maior mesmo é o bolso que o pessoal vai sentir quem cometer infração. Tem um aumento em geral, né, como a gente comentou, de 60% a 66%. Então, as multas vão aumentar de valor, porque elas já estavam há 14 anos sem aumento, né? Então, uma infração gravíssima, que era de 53, ela vai passar para R$ 88,00. A utilização do celular no volante também foi uma outra situação que sofreu alteração. Era aplicada uma multa média de R$ 85,00, 4 pontos na carteira. E ela vai passar para gravíssima, 7 pontos na carteira, na habilitação, pontos negativos, né? E ela vai passar para R$ 293,00. Então vai dar um aumento considerável e também chamar a atenção das pessoas que nos ouvem e nos veem nesse momento, é de que mudou o texto, né, do artigo da lei, foi acrescentado segurando ou manuseando o celular. As alterações que acabou sofrendo o Código Brasileiro de Trânsito deixou as multas ainda mais salgadas. Mas a intenção não é apenas multar, mas sim corrigir os motoristas devido às infrações cometidas no trânsito diariamente. Que as pessoas dirijam com mais atenção, com mais precaução, com mais previsibilidade do que possa acontecer, tenham consciência na condução do veículo, justamente que vai mexer no bolso delas. Então, eu quero crer que o legislador, ao corrigir os valores das infrações, como muitas pessoas colocam, né, que é um cofrinho, que o intuito é arrecadatório, eu quero crer, pensar num outro norte, eu penso no preventivo, ou seja, olha, é bem caro, vai custar um valor bem alto. E cuide-se, não cometa a infração, se previna, não cometa, não pague nada, não cometa a infração, porque se você não cometer a infração, não vai gerar o acidente. Todo acidente é proveniente de uma infração de trânsito. Alguém desobedeceu a regra e aí ocorreu o acidente. Então a ideia é essa, é punir quem transgride a regra para que se evite acidentes. Atenção pais ou responsáveis, está aberto o período de rematrícula para alunos da rede estadual de ensino. Confira. O processo de rematrículas deste ano já iniciou na rede estadual de ensino, só que desta vez com uma novidade. O processo
pode ser feito online. Estão abertas, né, as rematrículas a partir dessa segunda-feira e o período vai até a próxima sexta-feira, no dia 28. E neste ano, numa nova proposta, né, que é uma situação nova, um experimento, digamos assim, onde os pais farão a rematrícula através de um sistema, um link, né? E como é um modo experimental, as diretoras estão orientando, chamando os pais na escola, está sendo utilizado o laboratório de informática e os profissionais da escola auxiliam o pai nesse processo, até para ele também ter acesso e utilizar essa ferramenta. Para os pais que não têm acesso ao link ou a computadores, pode se dirigir até as escolas que vão ser atendidos pela sala de informática para realizar essas atualizações no cadastro e a rematrícula dos alunos. Num primeiro momento, existe um link, né, que foi criado pela Secretaria de Estado e o pai se dirige até a escola, onde lá se faz todo o processo com auxílio dos profissionais que lá trabalham. Então, até o momento, não tivemos problema, né? Então, os pais estão indo à escola até para assinar a rematrícula, conferir alguns dados, porque os dados se puxam automaticamente do sistema. Então, isso facilita o processo, além também de a sede estar estimulando os pais. A proposta é essa, porque nós temos o professor online, o estudante online, então são ferramentas para o pai também acessar e acompanhar o desenvolvimento do filho na unidade escolar. A Regional de Criciúma é responsável por 61 escolas que atende aproximadamente 32 mil alunos anualmente. E os novos alunos também já têm prazo estabelecido para realizar a matrícula e também devem ficar atentos. Nós temos o período de rematrícula, que será em novembro, inicia no dia 24 e vai até o dia 12 de dezembro. Então, os pais deverão procurar, a gente orienta que procure a escola mais próxima de sua residência, né? Só no município de Criciúma, nós temos 23 escolas da rede estadual distribuídas em vários bairros da cidade. Então, os documentos são certidão de nascimento ou RG. O aluno que já possui o CPF deve também apresentar, né, que a partir de um determinado momento ele será obrigatório, além do comprovante de residência e, é claro, a presença de um responsável para efetuar a matrícula. A seguir, Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma prepara culto especial para os pequeninos. Presença da Turminha da Graça já está confirmada. E para quem está à procura de uma vaga no mercado de trabalho, é hora de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis na região. Vendedora para a loja de joias e semijoias, consultor técnico de vendas, recepcionista de coffee bar, gerente de negócios, caixa e vendedor de boutique, consultor técnico para atuar em concessionária, vendedor de ótica. Interessados devem buscar mais informações através do telefone 3433-3202 ou via site www.excelenciarh.net. Sábado, o dia será destinado às crianças na Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma. Uma promoção lúdica e evangelística está sendo preparada pelos líderes da igreja. A Turminha da Graça de São Paulo já confirmou presença. O mês das crianças não passará em branco na Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma. E é justamente pensando na vida espiritual de nossos pequenos que um culto especial será realizado no próximo sábado, dia 29. E em uma reunião especial, uma programação especial. Perceba que a própria Bíblia diz: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Então essa ação que estamos vivendo agora nesse final de semana é uma ação muito bonita e, por sinal, pela primeira vez traremos a Criciúma
a Turminha da Graça. Imagine os 8 personagens da turminha, o Caio, a Belinha, o missionário, a Aliquinha e tantos demais, e vai ser um dia imemorável no coração e também não apenas dos pequeninos, mas dos adultos também. Eu não vou mentir de que eu mesmo tendo aí meus 36 anos, eu me encanto de ver a alegria dessa turminha de, na linguagem das crianças, levar a mensagem. E olha que a reunião promete. Tanto é que uma logística diferenciada foi preparada para atender os pequeninos. Falando em equipe, como você veio dizendo, a gente tem pelo menos aí umas 100 pessoas envolvidas na equipe, isso desde a recepção, desde o atendimento, além dos monitores contratados, eu digo 100 pessoas falando equipe igreja, além daqueles contratados, além do palhaço, além dos que virão de São Paulo, como eu já tenho dito, que é a própria Turminha da Graça. Então, de fato, envolve uma equipe grande, mas estamos fazendo assim com um sorriso nas orelhas e com uma alegria muito grande, além do próprio apoio das tias da escolinha que falam essa linguagem para as crianças. Vai ser assim espetacular. A gente sabe que as crianças vêm até com uma energia muito maior que muitos adultos, eu penso que esse seja o seu foco, e até autorizei a equipe, não precisa, a equipe mulher, deixa o tamanco em casa, venha de tênis, venha de rasteirinha, porque nós vamos gastar a nossa energia em favor dos pequeninos. E se a Bíblia diz que o reino dos céus é dos pequeninos, também nos alerta sobre a responsabilidade dos adultos em ensinar o caminho a ser percorrido. Eu penso que é exatamente esse o assunto que falhamos há anos atrás, porque esse recado, se tivéssemos atendido há mais tempo, de ensinar desde pequeno, esse pequeno um dia cresce, esse pequeno um dia forma família e o ciclo se repete. Então, eu penso que como igreja, se tivéssemos despertado para isso há mais tempo, eu não digo Igreja da Graça, eu digo igreja, a Igreja de Cristo, teríamos já um mundo melhor. Então, é uma iniciativa e eu vejo que muitos ministérios e pregadores, isso e aquilo, estão despertando para isso também. Então, deixa vir os pequenos e ensina os pequenos, que vai ser só alegria para a cidade, para os pais, para a família, para a igreja, para todo mundo. Para os papais que ainda não conhecem a Igreja da Graça, mas se interessaram pela programação, o convite está feito. Até porque uma programação especial também está sendo preparada para os pais. A festa é voltada ao pequenino. Eu tenho sido muito honesto nisso, não vai dar certo uma mocinha de 82 anos no pula-pula ou coisa parecida. A festa é para os pequeninos, mas nesse meio tempo, já que os brinquedos estará no nosso estacionamento, no pátio externo, claro, também com tendas e outras coisas mais. No templo, os pais poderão também estar assistindo um vídeo, nós vamos fazer essa ação, inclusive uma assistência social, nós vamos ter o assistente social aqui da nossa igreja, também um apoio espiritual. Então, o pai, nesse meio tempo, poderá ter essas atividades. E, além disso, lembro que a primeira etapa do evento será a parte do lazer e uma segunda etapa surpresa, horário surpresa, chegará a Turminha da Graça e comandará o show musical. Então, o show musical também os papais poderão participar, sem dúvida alguma. Então aí está a oportunidade. O culto especial das crianças será na Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma. Na Próspera, na Miguel Patrício de Souza 300, sugiro que você chegue até um pouquinho antes das 3 da tarde, porque às 3 da tarde já estará sendo mobilizado a chegada das crianças, todas elas serão recepcionadas, todas elas serão até, em aspas, preencherão uma ficha, enfim, para toda a segurança e cuidado e também acesso aos brinquedos e demais assuntos. Então vai ser um dia memorável. Começará às 3 horas da tarde. Vai começar às 3, mas eu já recebi uma informação aí que a Turminha da Graça iniciará sua apresentação por volta das 5 horas, só para os papais se programarem. Traga os seus pequenos antes, participe de toda a festa e às 5 e pouquinho a Turminha da Graça estará fazendo a festa com a criançada aqui no Templo Sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, localizado na Avenida Miguel Patrício de Souza, número 300, bairro Próspera, pertinho do Batalhão da Polícia Militar. A seguir, Jansson, apesar da derrota, está satisfeito com a atuação pessoal e em retorno ao time titular do Criciúma.
O jogo de sábado entre Criciúma e Atlético Goianiense foi uma grande vitrine para alguns jogadores da base do Criciúma. Bom para Jansson, que soube aproveitar a oportunidade concedida pelo técnico Roberto Cavalo. Nem tudo foi negativo na derrota de sábado para o Atlético Goianiense. Jansson, zagueiro formado na base, entrou numa verdadeira fogueira. Com a contusão do titular Rafael Silva, o jovem talento tricolor se saiu muito bem frente ao líder do campeonato. Fiz uma boa partida, infelizmente a gente não conseguiu a vitória, mas eu me senti bem, acho que pude trabalhar bem ali durante os 90 minutos, isso para mim foi bastante importante. Jansson tem ciência que foi bem e já elegeu a atuação de sábado como uma das melhores que fez com a camisa do profissional criciumense. Eu acho que sim, cara. Tenho uma lembrança boa também contra o Metropolitano no Catarinense, mas acredito que pela importância e pela dificuldade do jogo, eu acredito que foi a minha melhor partida, sim. E olha que o zagueirão do Tigre deixou a modéstia de lado quando pedido para avaliar sua participação no jogo. A nota foi boa. Olha, não dá para dizer que foi perfeito, mas sempre tem que melhorar. Mas acho que eu dou uns 8 ou 9. E o desempenho do jogador tricolor se tornou ainda mais expressivo por dois motivos óbvios. A complexidade do jogo, já que o Criciúma enfrentava o líder da competição, e também o grau de competitividade do confronto. O jogo em si foi muito intenso, foi muitas divididas duras e tal. Então tinha que estar preparado e eu acho que me preparei bem durante a semana e tive a oportunidade e mostrei o que eu tenho de melhor, que é a raça, a vontade. E infelizmente não vencemos, mas eu acho que em questão de intensidade, coisa foi muito bom a partida. Mas a segurança de Jansson tem explicação. O jogador de bobo não tem nada. O zagueirão criciumense confessou que se apegou nos mais experientes. O goleiro Luiz foi um conselheiro fundamental. Com certeza, né? O Luiz é um cara super gente boa, tenta sempre me ajudar em tudo e ele estava me dando os toques ali sobre ele, que tem bastante experiência, então me passou alguns toques importantes ali para mim, como ia ser o meu primeiro jogo de titular, né, pela Série B, para mim me sair bem e graças a Deus deu tudo certo. E o Informe Região desta terça-feira fica por aqui. Obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã, se Deus assim permitir.